Bom, gente, então vamos continuar a conversa agora de trabalho, né? Já tirei até o paletó, viu, Manel? Olha, gente, esse material, ele está colocado aqui, vocês acompanham lá, olha, em 53 grandes pastas, tá? E vocês notam que aqui no começo tem umas pastas 0000. Essas pastas 0000 eu vou abrir um aqui, apenas para passar para vocês darem uma olhadinha o que é que está tudo pronto aqui, porque foi criado e está sendo usado. Tá? Isso está sendo usado porque houve uma pane aqui na Associação Médica, na internet, e com isso perdeu tudo na academia. Então nós inventamos tudo. Isso aí tudo está solto. Para quem for mexer, está tudo solto para pegar e trabalhar. Nós inventamos isso aí, essas molduras, inventamos aqui colocar assim. Por acaso eu saí ali o do Jair Raso, acho que é só para lembrar mas aquilo está solto, pode desmanchar, pôr o nome de quem quiser, mudar a data, não é? Sempre com esse formato. Aqui os de mérito, né? Todo como é que eles são feitos, né? Tudo. Então, tudo aí, aliás, aqui, por exemplo, quem é que era o presidente? Era o Emerson até. Então, todos eles aqui estão tudo pronto para a outorga. Então, essas medalhas, há muito tempo, essas placas, os certificados, são feitos assim. Então, aqui é só insumo para a pessoa que for trabalhar. Mas insumo de tudo, também de placa, não é como é que faz as placas. Ou seja, uma vez criado, é só mudar o texto, né? Então, aqui é só como é que faz as coisas, né? Como é que pega tudo, como é que põe, como é que fabrica a placa, né? A cor cinza para ficar da cor de metal, tudo isso aí está solto. Qualquer pessoa pega lá e fabrica a placa que quiser na hora, né? Tem todo tipo, placa de agradecimento, o texto está lá, ó. Aqui é placa aqui de outorga de títulos, está lá, da fundação. Então, são tudo prontinho, é só o Prêmio Cícero Ferreira, que o único que foi dado até agora, obra e graça do Manuel Otávio, né, que apresentou a do Ciene. Então, tudo como é que é feito, tudo soltinho. Então, qualquer pessoa pega e quem pegar esse material for fazer no meu lugar, está tudo aqui, até o cerimonial, tá vendo? O cerimonial, como é que ele é feito, tá tudo lá. É só mudar os nomes, não é lá, ó, tá vendo? Tudo, até por cores aí, que cada um, até a planta do auditório, tudo solto. Então, a pessoa é só pegar e continuar fazendo. Então, faz uma vez. Aqui a entrega foi hoje que eu apresentei. Aqui o índice. O índice é só uma amostradazinha aqui nele, para vocês entenderem. Eu gosto muito de fundo preto, mas é só dar um clique que passa o fundo para branco, né? Aqui as 53 pastas, né? Elas são em PPNT e tem em Word. Tudo que tem aqui está em PPNT e está em Word. Então, só que os insumos, não vou abrir, o quadro social, não precisa de abrir agora. Eu vou abrir aqui as cadeiras, porque é muita coisa. Eu vou abrir até um certo ponto, a hora que eu notar que está cansando, aí vocês pedem qual que vocês querem que abra, tá? Aqui eu sempre vou entrar com uma senha. Essa senha vai ser do conhecimento. Quer dizer, a pessoa que quiser entrar para apenas visualização, clica apenas e assiste. Pode mexer à vontade, mas não consegue salvar, lógico, né? Essa prancha aqui, eu vou colocar ela animada para vocês entenderem. Então, nós estamos abrindo um arquivo de PowerPoint de uma prancha, tá? Então, isso aqui é igual para todos. Todo o material, o titular vivo está sempre em verde, todo o material. O emérito vivo está sempre amarelo. Os falecidos estão sempre tudo em branco ali. Sempre os honorários são azul. E sempre ali em rosa os membros. Né? Isso a gente usa ali para PPNT e cá para o Word nós usamos o sombreamento. Então, em todo o material, por que tem isso aqui? É porque nós estávamos colocando a cruz cristã
E houve um problema levantado pelo Naftali Katz, que ele falou assim, mas tem vários ateus, vários judeus. Então, nós discutimos isso muito na época, e então, só para não haver, então ficamos entre o laço, mas optamos pela adaga otomana. Então, ela é usada em tudo, é adaga, não é crucifixo. Não é? Adaga significa só luto, não fala em religião. E o contrário da outra, que é ateu. Então, aqui não informa a religião. Então, isso foi muito discutido, e foi até o Naftali. Né? Aqui tudo, sempre eu coloco o artigo que tem a ver com aquele assunto, e sempre dentro das cores. Está ali dentro das cores. Então, aqui, essas são as cadeiras. Vocês olham que tem aqui 5 formas de apresentar as cadeiras. Não é uma só. Tem 5. Lista das cadeiras por ordem. Vamos ver como é que ela é? Ela é assim, ó. Todas elas atualizadas. Olha lá. Todas. E são atualizadas. Chega em casa, acabou a posse, já atualizo. Então, é só não deixar quem ficar com essas tarefas. Olha lá, todas as cadeiras atualizadíssimas. Não é? E tudo com as informações. Vocês veem cadeiras grandes, como aquela 63, né, que tem muito ocupante. E aqui, olha lá, 71, está atualizada. O Wagner, está vendo lá? Tomou posse agora, semana passada já está tudo atualizado. Então, essa é a forma de você ver pelas cadeiras. Bom, e se você continua agora, você vai ver relação nominal. Olha lá, em ordem alfabética. Em branca, os que já faleceram, verde, os titulares, amarelo, os eméritos, né? Sempre. Está em ordem alfabética. E está assim para os 592. Então, é gente que não acaba. Então, e o seguinte, se alguém morre, é só clicar no nome lá, verde ou espero que não aconteça isso nos próximos anos. E passar para a cor branca. Só isso. Está vendo? E fica atualizado. Então, atualizar é extremamente simples, né? Olha lá, o Wagner está ali, ó. Está vendo que tomou posse agora em 2000? Está tudo já tudo atualizado. Se você continua, vem a terceira forma, que é a lista só dos titulares. Facilita. Aqui você pega só os titulares, todos eles. Então, se você passou para emérito, você tira o nome dele aqui e põe na lista amarela. Né? Estão todos aqui com a posse e o nome da cadeira, não é lá. Se continuam, você vai e passa para emérito. Então, aqui em emérito, você vai ter todos eles. Então, recentemente, por exemplo, nós passamos para cá o Zé Raimundo Silva Lippe, não é? Então, a gente vai fazendo, então, e aqui a composição das cadeiras. A composição, eu deixei ela sem animação para não demorar, mas vocês veem que sempre o padrão é o mesmo, não muda. Branco, faleceu, verde, titular, amarelo, emérito. Aqui não entra as outras 2 cores, lógico, porque são os de cadeira, não é? Então, aqui todas as cadeiras, Marilde sair, não é? Não sei se ela já saiu, olha lá, todas elas. Vou passando assim rapidinho, ó, só para vocês darem uma olhada. Se quiser que parem alguma de repente, olha lá. Todas a Chagas está aqui, quando eu ver alguém que está aqui, eu dou uma paradinha. Aqui, está aí, aqui, ó. Walter, Cacheta, né? Ande aqui. Aqui. Todas, aqui. Manuel Otávio, tudo, né? Todas. Então, sempre atualizadas. E é a coisa mais simples do mundo, porque tem um banco com os retratos de todo mundo. É só chegar lá, pega o retrato, põe aí. Esses retratos estão soltos, e é só levar ele no programa Paintbrush, que o retrato fica do mesmo tamanho para PowerPoint. Olha lá, o Fernando Trindade, que está nos dando aí a honra hoje, não é, Fernando? Olha lá, está aí, está ali. Está vendo? Todas, o Jair Raso, que está aí também, que sucedeu Iracema Bacarini, a primeira mulher que vestiu a beca na academia. Foi criada ela que vestiu pela primeira vez a beca, foi ela. Né? Aqui é o Samuel Flan, que está aí, né? O Romeu, que ontem estava assistindo a peça do Jair, olha lá. O Luciano Amadeu Pereira, que é outro memorialista. A Cláudia, que está aqui, a nossa eterna, ao lado do Caldeira, né? Tanta saudade, né? Olha aí, né? Aqui a Sinara, que está em São Paulo, não pôde vir, que está na cadeira, no meu lugar. E se vocês notam ali, olha, eu fui titular durante 38 anos. Ninguém foi titular por mais tempo do que eu.
passou para emérito, né? Eu passei para emérito depois de 38 anos na academia. Em outras palavras, Cacheta, eu paguei 38 anos. Aqui o Roberto Carlos, a Nívia Nome, né? Que o filho dela é o presidente do Instituto Histórico e Geográfico atual, o Cláudio. Ó. O Sérgio Danilo, que eu tenho trocado figurinha com ele, está fazendo diálise, né? Mas está com a cabeça boa. De vez em quando manda um trabalho para mim, eu vou e posto aí para vocês verem, né? Aqui a Soninha, que agora está conosco também, né, Jair, lá na faculdade, né? Está aqui o Ricardo Amorim, Correia. Fábio Lopes mandou um zap que não podia vir, estava comprometido. O Lincoln também está viajando, o Emerson que está aí. E olha lá, tem inclusive o presidente, né? Aqui o Alair, aqui sempre lembrando o saudoso Ciro Boldrini, que entrou para a academia e faleceu menos de 2 anos depois, né? Muito jovem, né? O Antônio Otaviano, que era presidente quando eu tomei posse, o Cláudio, que está aqui presente, né? Então, aqui o Henrique, né? Todos aí, o Cerufo, né? Tudo aqui atualizado, Vinícius, sempre presente aqui, né? O Saf, meu ex-aluno, meu ex-residente, está aqui, e o Wagner, que dá a honra da presença aqui hoje. Fiz a dedicatória no Atlas, que a academia passou para ele hoje aqui, não é? Maria do Carmo, que é colega de turma da Sinara e do Wagner, eles se formaram os 3 juntos, né? Então, aqui a Eliana Dias, né, Beth, que está aqui. Aqui o Tadeu, o Saulo Cavalcante, que na 75, anunciando que amanhã ou depois a Cláudia já vai mandar a Beth. Já está marcada a data da cerimônia dos falecidos, né? E ela vai mandar para ver o acadêmico que quer falar sobre cada um dos acadêmicos falecidos, né? E certamente o Antônio Rodrigues já tem uma escolha, né? Já está escolhido aí. O Walter Antônio Prata Passe, o Luiz Otávio, que recentemente deu uma palestra maravilhosa, a Regina Lunardi, está aí. Aqui o Luiz, o Nicomedes, a Magda, que deu o prazer de estar aqui hoje, inclusive por ela e representando a outra academia, que é a Sinara, que está no Congresso. Não é? Aqui a Gisiese, né? O Nilson, o Zé Márcio, o Zé Carlos Bruno, que está sarando aí do joelho, né? Que bateu num carro, né? É o contrário, o carro que bate na gente, ele que bateu no carro. O Luiz Gonzaga Vascoelho, o Rodrigo de Colato, também o saudosíssimo Antônio Carlos, autor da primeira postagem no internet das cadeiras, né, que faleceu tão cedo. Né? Aqui é bom lembrar, é a cadeira que está vaga, totalmente vaga, é a única, porque ela só. Mas ela é uma cadeira lá do Triângulo. Né? E aqui a posse até recente da Miriam Cabral, aqui, olha, o Chico Cardoso, tá certo? O Bruno Ferrari, o Domingos está aqui presente, né? Hoje está tudo colocado. E aí do lado do eterno Wilson Abrantes, não é? Aqui o Maria do Carmo Pereira, que recebeu também aquela medalha, né? Proposta do Carlos Chagas recente. Humberto Corrêa, muito presente também aqui. O Gladstone tomou posse recente. O Ulisses Gabriel, o Galinardi, sempre presente, os dois. Então, você vê, isso aí é um arquivo de uma das pastas, né? É um arquivo de uma das pastas. Se você perguntarem, para facilidade, você vê que tem uma letra P na frente, essa letra P, PowerPoint. Mas eu posso abrir tudo que vocês viram, eu posso abrir e ver tudo que vocês viram em Word, do mesmo jeito. Então, fez uma, fez a outra, né? Então, ali vocês veem a mesma coisa, olha lá. Está vendo? As cadeiras distribuídas. Como aí pegaria mal por a cor da letra, eu coloquei sombreado, é a coisa mais simples do mundo. Se muda a cor, só sombreado de cor diferente, está tudo aí, em Word, em PowerPoint. Ou seja, se tiver que publicar hoje um Atlas da academia, é só entrar lá e pegar o que precisa. E tem aqui todos, se olhar aqui, por exemplo, só um exemplo. Aqui nós temos aqui em ordem alfabética, todos os acadêmicos. Vocês vão ver que aqui não tem os honorários, são só titulares, eméritos, e olha lá que termina no número
Peraí, gente, deixa eu pegar aqui, que eu estava sem o mouse. São 327, mas nós temos os honorários, então, somando tudo, vai dar 500, que é o total, né? Então, aqui, não vou entrar nos outros aqui, para ganhar tempo. Aqui são os honorários. Sempre no PowerPoint entra com a mesma prancha que vocês já viram. Deixa eu entrar somente leitura, tá vendo? Vou entrar somente leitura. Não pus a... Então, aqui a mesma coisa, né? Vocês vão ver ali por cor, que os honorários, eles são azul. Então, eu estou tirando aqui o Word, deixando só os honorários, tá? Então, aqui vocês vão ver todos os acadêmicos honorários. O que manda? Então, vamos chegar lá. Vamos chegar. Ali vocês veem, o que nos interessa aqui é o azul, né? Olha lá. Então, aí entre os acadêmicos, quanto nós somos? 39, 17 falecidos, sempre em cinza e sempre em azul, os que estão vivos. A data da atualização, mas até de lá para cá não houve novidade, não é? Ali vocês veem em azul os que são vivos, não é? Os retratos. Aqui o Angelim. Olha lá. Está lembrando, né, Jair? Samuel, que tivemos lá ontem, né? O professor do humor do Jair, não é? Está aí, faleceu, né? Ali tem aqui o Carlos Ferreira, que está vivo, né? Aqui todos aqui faleceram. O N. Leão foi o último que faleceu aqui. Aqui o Homero está vivo. E vive também o J. D'Angelo, graças a Deus. E se Deus quiser, né, Jair? Você vai inaugurar o teatro com o nome do J. D'Angelo no fim do ano, né? E quem conhece o Wagner, deve acontecer mesmo, né? Lá ali, não é? Aqui está o Zé Salvador, Zé Guerra, tá certo? Então aqui já... E o Luiz Otávio Savassi Rocha. Ou seja, aqui as fotos de o Newton são os que estão vivos. Então, pode haver até 15, não é? Mas tem 3 vagas aí, não é? Esses são os vivos, tá bem? 12. E aqui, então, aqui são os falecidos. Tudo com data, tudo direitinho, tudo organizado ali, né? Então, esses são os honorários. Não vou abrir o Word, mas é a mesma coisa no Word. Então, na hora de atualizar, tenho que atualizar. Aqui, eu aproveito aqui para tocar ligeiramente no assunto. Vou abrir esse aqui. Tem de cada um. Eu vou abrir aqui só para explicar para vocês uma coisa que vem desde que o primeiro estatuto foi feito, e até bom porque a gente, depois, na hora que for mexer, olhar isso direitinho. Olha lá. Então, aqui nós vamos mexer só com os cor de rosa, né? Então, os outros vão sair aqui. Nós estamos aqui. Só isso. Membros benfeitores, beneméritos, correspondentes e acadêmicos grandes benfeitores, né? São eles. Por que eles estão separados? Porque eles não contam a mais. Não aumenta o número, porque o acadêmico benfeitor já é. E os outros não são acadêmicos. É só honorário emérito, os patronos, não é? E nem os grandes benfeitores, que já são contados, não é? Então, aqui vocês veem, interessa o que está em cor de rosa, não é? E aqui você entra. Membros. Então, o artigo 61, ali está escrito, tem que colocar membros, porque a hora troca, membro acadêmico. Como o benemérito. Então, vamos ver cada um para vocês entenderem bem. Aqui, por exemplo. É lógico que aqui não são acadêmicos, são membros, são instituições, né? São instituições. Então, isso é só corrigir na hora de datilografar, né? São os membros, são esses 4, não é? Agora, nós passamos para os próximos, são os grandes benfeitores. Esses aqui são acadêmicos titulares ou eméritos que, por prestação de serviços determinados, foram receber esse grau, né? Nós somos 8. Dos 8, 5 faleceram. Né? Wilton Rocha, Maria Toffani, Nancy Araújo, Zé Laurence Medeiros, Pedro Gomes Salles. E 3 estamos vivos. Não é? Então, aqui, os 3 que estão vivos, não é? Grandes benfeitores, e é isso aqui, é o mapa. Se acrescentar mais um, coisa mais simples do mundo. É só pôr lá, não tem problema. Né? Agora, os beneméritos. Né? Os beneméritos podem ser médicos, podem não ser médicos, então eles não são acadêmicos, eles são membros, né? E não contam como... Né? Então, aqui, são esses aí. Se vocês perguntarem quantos estão vivos, esses 3 só. O Jackson, Zé Saraiva Felipe e o Wagner Eduardo. Os outros faleceram. E não há número, então são os 3 que estão vivos. Não é?
Então, se entrar mais uma, só acrescentar o retrato aí, está atualizado. É facílimo. Membros correspondentes é um desconhecido na academia. Há muito tempo que ninguém é admitido, não são acadêmicos, são membros, apesar de no estatuto estar escrito acadêmicos, mas não são. Pode ser até pessoas sem titulação superior, não é? Então, eles são membros. Então, são esses aqui, olha, todos. Mas nós não sabemos quem faleceu, de onde que são, de que cidade. Então, isso aqui ficou um tipo Gomide. Tipo Gomide, meio desconhecido, né? Bom, isso tudo está aqui também em Word, não vamos mexer. Aqui, só para ter uma noção, aqui tem PW junto, vou abrir aqui, vocês vão ver aqui, então, aqui nós estamos falando do... Então, quando nós estamos conversando sobre esse assunto, sempre começa com essa prancha, por quê? Aqui nós estamos falando só dos patronos, então só eles que ficaram ali. Então, vocês vão ver o que fala e todos os... Aqui, esse patrono, depois... Aqui em ordem alfabética, todos os patronos, estão lá em Word também do mesmo jeito, e em ordem de cadeira. Tudo. Está vendo? Então, os patronos por ordem de cadeira. Isso não vai mudar nunca. Então, são os patronos, né? Como também não vai mudar os primeiros ocupantes, né? Então, esses são eles. Então, para facilidade, qualquer pessoa, isso aqui nunca vai mexer, não é? E aqui, aqueles todos, e com, né, Beth, lembrar que lá em cima está o retratinho do Gomide, que foi o único dos 532 fotos que nós não tínhamos, que agora nós temos todas, né? Tá certo? Então, aqui, olha, tá vendo? Todos eles. Só para lembrar, Lucas Monteiro Machado, é engraçado, às vezes tem coisas que passam sem a gente atinar para a ideia. Hein, Jair? Ele era presidente do primeiro Conselho Consultivo da Associação Médica, de 48 a 50, porque foi fundado em 46, mas não tinha Conselho Superior. O primeiro Conselho Superior da Associação Médica foi de 48 a 50, ou seja, quem fundou a Faculdade de Ciências Médicas foi a academia, a Associação Médica também, não é não? Ele era o presidente quando ele fundou, né? Então, é porque tem muita história na fundação da Faculdade de Ciências Médicas, né? Então, aqui todos eles, né? O Alfeu Vaz de Melo, lembrando qual foi a mestre de cerimônia sua? Foi a mestre de cerimônia, como é que ela... Márcia. Só lembrar para vocês que ela é neta do Alfeu Vaz de Melo, tá? Eu ia falar, mas esqueci na hora. Olha lá. Aqui está ali o Carlos Chagas, né? Está aí, todo mundo está aqui, ó. Então, olha lá. Todos. Peraí, tá certo. Não, peraí, faço questão de voltar. Você faz, né, Beth? Isso aqui deu um trabalho danado. Olha lá, a cadeira 17. A última das 532 fotos que faltavam, né? Então, passando aqui rapidinho, tá, tiriri, então só isso aqui. Então, e aqui acaba... eu coloquei aquela, mas vamos andar, porque depois eu vou abrir o que vocês tiverem interesse. Isso tudo está também agora, os primeiros ocupantes, a mesma coisa, né? Todos eles estão aqui no somente leitura. Também isso é imutável, não vai haver mudança nenhuma, e também do mesmo jeito, né? Então, aqui nós estamos falando só dos primeiros ocupantes, então eles é que estão ali, então nós entramos com tudo, onde é que está na lei, todos eles, o Afonso Viano Brandão foi primeiro ocupante, lógico, na cadeira que o Lucas era o patrono. Olha bem, a academia, o dia que a academia foi fundada, acho que todo mundo sabe, né? Hein? Isso. E o Lucas Machado morreu no mesmo ano, só que morreu no dia 10 de março. Então, por isso é que ele já era... Muita gente pergunta, mas ele era vivo? Não, ele morreu 10 de março, a academia foi fundada, né? E ele colocou o braço direito dele, Afonso Viano Brandão, que era a sombra dele. Afonso Viano Brandão foi a primeira pessoa que nasceu no Palácio da Liberdade. Primeira pessoa que nasceu em 1899 no Palácio da Liberdade. É interessante você mexer com a história de uma opção de instituição, você mistura tudo, dá uma zorra. Então, o Afonso, eu já fiz palestra sobre ele, é uma história assim, e do pai dele, né? Pai dele, né?
Então, aqui esse povo todo, aqui só lembrando, Cito Ferreira Lopes, meu pai comprou a casa dele na Rua Piauí, moramos na casa do Cito Ferreira Lopes, não é? Inclusive, que hoje é um edifício entre Carandaí e Timbira, chamado Edifício Rancan, não é? Então, tudo aqui, Edmundo Paula Pinto, terceiro lá em cima, meu chefe, aqui, Trindade, estão vendo ali o Geraldo Queiroga aqui no cantinho embaixo, né? Queiroga está aqui embaixo, né? São os ocupantes, Hilton Rocha ali em cima, né? Então, é essa turma, então está todos eles colocados aqui, de várias formas. Então, alguém precisando de escrever um trabalho qualquer, acha muita coisa, isso está no Word também, que nós não vamos passar, lógico, e vamos passar mais, deixa eu ver antes de passar para vocês, aqui. Aqui entra, Cláudia, começa a entrar coisas que eu vou passar incompleto para vocês. Por quê? É aqui que vocês vão ter que trabalhar. Aqui é só no Word, não é? Aqui, vocês vão pegar o que falta e correr atrás. Você entendeu? Então é isso que nós vamos fazer. Agora, os que não têm, vocês vão correr atrás para colocar aí, ó. Então, vou passando, tomara que não apareça nenhum. A autoria disso é o Cristobaldo, está escrito direitinho com o nome dele, tá? Essa obra tem que ser tributada a ele. O Cristobaldo era um grande memorialista, né? Ele é que fez esse trabalho. E ele só não teve o retrato aqui do Gomide, que também foi tão difícil que você vê que ele trabalhou muito bem, né? O único retrato que ele não conseguiu foi o último que a comunidade conseguiu, né? Então, aqui é trabalho para essa turma que a Beth já nomeou aí, que vai cuidar disso, junto com a Cláudia, o Saulo. Os honorários, a mesma coisa. Os titulares eméritos também. Eu vou só abrir aqui para vocês terem uma noção, tá vendo? Quando você abre aqui, só para vocês terem a noção de como é que é. Vocês estão vendo ali que são os acadêmicos titulares, letra A. Eu já fiz para não ficar uma pasta com 300 nomes. Está dividido ali por ordem alfabética, né? Tem os nomes de todos. Falta só entrar no nome de cada um e colocar o currículo só. Tá bem? Mas já está pré-organizado ali. Opa, eu saí daqui. Opa, calma, eu saí, não devia ter saído. Então, vamos continuar descendo aqui. Tem mais uma coisa que eu quero mostrar antes de... Aqui, eu vou só mostrar, aqui está escrito Conselho Superior, tá? Eu vou até a parte da diretoria e aí eu passo para vocês perguntarem o que quer que abre. Aqui, então nós vamos aumentar aqui. Olha lá. Então aqui o que nós temos? Todos os conselhos superiores, né? O que ele é, está lá a lei, não é? E depois, vem cá. Aqui as fotos, inclusive, Cláudia, já atualizei até para a Beth, para o ano que vem. Olha lá, os presidentes do conselho. Viu, Beth? Já pus seu retrato ali para o ano que vem, tá? Você vê que eu estou atualizando no futuro, né? Olha lá. Então, são os presidentes dos conselhos, né? Lá, tá? Olha lá, todos eles aqui. E aqui vai a Cláudia o ano que vem. Não é que está desatualizado, é porque aqui já é para o ano que vem. E aqui vocês têm todos os conselhos, olha lá, tá? Quem era, olha lá. E tem, sempre procuro ter alguma coisa, os membros dele, e olha em cima, olha lá, certo? Então tem todos, estão passando todos os conselhos, Laurentes, outro aqui o conselho que deu um problemazinho, porque ele teve uma interrupção, o outro conselho, ó, todos, Cláudio, Ernesto, olha lá. Aqui o LIP, aqui e aqui já adiantado. Futurologia, né? Já está adiantado. Mas isso, os conselhos, tem ele também em Word. E o conselho fiscal também. Eu vou abrir o conselho fiscal para ver. Então, o conselho fiscal... Aí vocês lembram que lá tem um número, 009 conselhos fiscais, quer dizer, é uma das... Lá o que a lei fala, e depois todos os membros do Conselho Fiscal, que houve mudança nesse período de tempo de gestão e de início de posse, né? Então, tem uma diferençazinha que está marcado,
Em verde eu coloquei todos os que estamos vivos, forte, vendendo saúde, não é? Somos nós aqui. Infelizmente, recentemente tivemos passar para o branco Jairo, né? O Jairo Carvalhais Câmara, infelizmente. Então, todos os conselhos estão aqui. Fotos, procuramos assim o melhor de foto que podia, todos eles aqui. Olha lá. Os que têm cabelo branco vão lembrar dessas pessoas aqui. Ah, Daldelian, tá? A letra mais bonita de médico que existia, né? Que também aqui faleceu recente, né? O Roberto, a lá, Iracema ali, olha. Os conselhos que nós tivemos. Iracema foi muito tempo conselheira. Aqui já entra a turma mais da agora, lá em 2009 para 11, não é? Ó. Inclusive aí o Manuel Maurício, que saiu da academia, não é? Aqui, os conselhos, que nós tiramos 11 acadêmicos, saíram da academia e a diretoria votou para eu retirar das cadeiras. Mas aqui é só para... Era do conselho, não é? Tá bem? Então, aqui, né, aqui está o Domingos aí que está presente, a Beth ali, conselho, aqui o outro conselho, e o conselho 21, 23, 23, 25, 25, 27. Então, todos eles aí. Então, você vê que é fácil manter em ordem. É só acrescentar. Abre o arquivo, põe a senha e acrescenta. Aqui, as diretorias e presidências, aqui eu vou mostrar também. Tudo que estou passando em PowerPoint tem em Word. Vou abrir apenas somente leitura. E aqui vamos dar uma olhadinha. Aqui tem muita prancha, mas a gente passa mais depressa ali. Então, aqui é a mesma coisa, as diretorias, né? Todos os presidentes da academia estão aqui, não é? E você vê que todos estão de beca, né? Todos. Esse é um assunto também para ver. Talvez fosse interessante uma ideia que a Beth já deu, não sei a Cláudia deram, de telefonar, mandar um aviso para todos os acadêmicos. Quem quiser trocar foto, manda, a gente troca, coisa assim, simplíssima. Aí 70, 70, até 78, viu aqui? Que foi até 78 aqui, né? Sempre com a foto, Antônio Otaviano de Almeida. Eu tomei posse, foi aqui com o Antônio Otaviano. Por isso que eu tomei posse com o segundo presidente da academia, né? Para quem não... Foi uma exceção que eles abriram em 81 para a entrada do Evaldo, minha e do Lucas Viana Machado. Mas até hoje eu esqueci de perguntar o motivo, e até hoje eu fiquei sem saber. O Evaldo também não sabe o motivo. Mas foi uma coisa que foi engendrada pela diretoria da época, né? Aqui a foto dessa diretoria, a próxima 85-6, Chico, alguns gostavam de chamar de Chico Pato, porque ele andava com os pés virados para dentro, né? Igual o Lucas Machado, também tinha um passo virado, a ponta do pé virada, né? Quem escreve muito sobre a vida dessas pessoas é que guarda os detalhes todos, né? Até quando falam no livro do Jamin, que ele colocou assim, o Lucas era tão admirado pelos pacientes que as pacientes dele conheciam o Lucas, que ele chegou no hospital, pelos passos. Aí um dia me perguntaram, mas por quê? Eu falei assim, até 1983, que eu trabalho no São Lucas desde 1959, né? Então, nessa época, os andares do São Lucas eram de tablado, era de tábua oca, então fazia barulho para andar, não é? Então, era por isso que conhecia os passos do Lucas. Depois, o Dario Tavares, como diretor clínico, foi ele que comandou por Granito, né? Aqui as posses todas, aqui, exato, aqui o Fernando Araújo, estão todas ali. E você vê que tem uma frasezinha lá em cima que a Beth está desatualizada, porque ainda não peguei uma frasezinha da Beth, mas para pôr lá em cima, né? Aqui é outra posse. E daí para cá começaram as posses a ser muito fotografadas, né? Aí começou a ter fotos. Porque antes não é porque não tinha, ninguém dava. Então aqui é a posse do Geraldo Caldeira. Então, a posse dele aí, falando,
Aqui o Nico. Aqui, tá vendo? Olha lá, a posse. Ué, Fernando, você estava aqui da ponta, olha aqui lá. Está aqui na ponta da posse. Aliás, a direita de você é o Gui Freire Janotti. Gui Freire Janotti, ele é pai da esposa do Fábio, presidente da Associação Médica, formou-se na primeira turma da Faculdade de Ciências Médicas em 1956, vai fazer 70 anos de formado e é o único vivo da turma. Tá? Mas está com a saúde razoável. E nós já falamos com o Fábio para cuidar bem dele para dezembro comemorar os 70 anos de formado. O único sobrevivente da primeira turma é o Gui, está aqui. Aqui as posses aí, né, todo mundo assinando, porque aí passou a haver documentação. Antes não havia, né? Aqui a gente vê aqui nessa de baixo, o saudoso, umas pessoas que não deviam morrer, né? O Gilberto, nossa senhora. O Cláudio aqui, que está aqui, Cláudio, está aí ainda? Já foi? Já foi? O Cláudio, a posse dele aqui. Aqui, tá vendo? A turma toda tomando posse. O Paproc, são 2 anos que não aparece aqui no trabalho, porque nesses 2 anos, quem foi orador não foi eu, foi o Paproc. Paproc era uma pessoa que convivi muito com ele, na época que o Muralha era diretor da faculdade, e que lá na FEAP, eu tinha reunião com o Paproc para ver residência de psiquiatria. O cara de uma inteligência fantástica, uma facilidade de falar, mas ele não gostava de escrever. Então, por exemplo, tudo dele foi falado. Então, como não era gravado, ficou sem documentação. Então, o ano de 15 e 16 ficou em branco, com a questão de solenidade, de posse, a vida dos homenageados, não houve, porque ele falava de improviso e falava muito bem, dava prazer ouvir o próprio falar. Mas ele não era de muito papel, não. Né? Aqui as posses, né? Aqui Zé Raimundo Lippe, e aqui o Cláudio passando para ele, né? A posse, aí já começou então a ver essas fotos. Bom, aqui nós voltamos aqui para... Mas os 2 anos lá, eu continuei trabalhando do mesmo jeito, parei não, no material daqui, não foi motivo. Ali com a Regina, ali nós estamos ali com a saudosíssima Lígia, né? Ô, pessoa maravilhosa, né? Nos deixou recente, né? E depois o Lipe, né? Aqui o Walter, e aqui pregaram uma peça na posse do Walter, não é, Walter? Pregaram uma peça foi nas roupas do Cláudio, né? Mas isso está tudo lá. Tem uma pasta aqui só de fotos das solenidades, porque eu ponho 1 ou 2, mas lá tem todas, né? Aqui do Emerson, tal, depois aqui a posse do Cerufo e a posse da Beth, ficou a frasezinha lá em cima faltando, então já sabe que tem que atualizar, não é? Ali a passagem do certificado. Por exemplo, vocês estão vendo aquele certificado, aquele molde que eu mostrei para vocês, que nós criamos porque na pane sumiu tudo da academia. Então nós tivemos que criar essas coisinhas todas aí. Então, e aqui a diretoria da BET, né? A diretoria atual, que está aqui. Não é? Tá certo. Então, deixa eu ver se tem mais uma para passar antes de... Isso tudo está também em Word. As atas da Cláudia, nem falar. Ela vai ter que clicar nas atas e pôr aqui por ano. Está só dividido por ano. Atividade científica, aí onde o Saulo vai entrar, está atualizado até há 4 anos atrás, só no Word. Memoriais dos aprovados, tem muita coisa faltando. Tá? Essa letra I é incompleta, tá? O Word incompleto. Solenidade de posse de... Aqui que eu falei com vocês, né? Posse de diretoria, discursos, e aqui tem as fotos. Aqui sim, quando você abre fotos, é que vocês vão ver, por exemplo, aqui, vou abrir aleatoriamente aqui fotos do... Então aqui, foto e vídeo. Aqui por acaso está em... Olha lá. Tá certo? Então aqui se você... só colocar aqui, visualizar em janela maior, para ver, melhorar um pouquinho, olha lá. Não é? Mas aí, todas são assim.
porque eu não ia colocar isso em cada coisa lá. Deixa eu descer aqui para vocês verem. Porque é foto demais, atrapalharia, né? Então tá só as fotos que foram tiradas na posse do Walter. Tá bem, Walter? Todas estão aí, ó. Tudo que é foto, todas. E assim estão de todas. Mas para não ficar muito pesado, então elas não estão no particular, na sua posse, não é? Por isso é que tem um arquivo sobre como é que atualiza, acrescentando de novo, e tem vídeos também. Quando tem vídeos, eles estão aí. Então, não vou me ater aqui para a gente ganhar tempo. Deixa eu ver aqui. Aqui, a solidariedade. Aqui, vocês veem que tem PIW e PIW, lista cronológica, lista. Aqui é só lista, deixa eu ver. Não, aqui é só lista. Aqui, por exemplo, você vai pegar aqui isso, para você ver. São coisas assim que tem que ter sempre na ponta da língua, não é lá, quer ver lá? A ordem que todas as palmas foram dadas, olha lá. Tem isso um Word, tem isso aqui, atualizar. É só completar, olha lá. Vamos ver quem é que vai ser esse ano, né? Então, é só completar. Tem o Word. Então, acaba aquele negócio da pessoa ficar perguntando, será quando foi? Será que fulano foi? Acaba. Põe isso no totem como a Beth está querendo, e é só olhar no totem. Aqui, a ordem cronológica de todas as homenagens. Tem o Word, tem o PowerPoint. Eu estou abrindo o PowerPoint, porque ele é mais... Eu sou mais ligado à visualização de imagem, né? Minha memória é mais visual. Então, ali, desde a primeira. Tinha um nome de palma no singular no começo, era placa, né? Olha lá, olha lá. Está vendo? Até as últimas, né? Olha lá. Todas as palmas estão aqui em ordem. E todas elas têm a história de cada pessoa que foi homenageada em PowerPoint completa. É só abrir no lugar certo. Aqui estão todas aqui, ó. Todo mundo que recebeu. Então, para não acontecer uma coisa que aconteceu com Aristides Salgado, que recebeu a mesma homenagem 2 vezes, né? Então, obra aqui, ó. Olha aí, ó. Todos que receberam, ó. Teve um ano aí, não sei de quem, que nós tivemos que telefonar para a pessoa e retirar a homenagem que ia ser feita, porque já tinha sido feita. Com isso aqui acaba. Olha lá, tem até... Está faltando 2026. É médico em memória. Então, também está tudo aqui, ó. Todas que foram feitas. Todas, olha lá. Todas. Ou seja, é uma história da academia. Todo mundo que recebeu medalha honra ao mérito, para não dar para uma pessoa de novo, né? Os que receberam, foi esse. E aqui sempre lembrando, e levam um abraço para a Thelma, né? Porque no cinquentenário da faculdade nós nunca podemos lembrar daquela peça de cerâmica que ela fez, bordada a ouro, né? Nós não esquecemos nunca disso, né? Que tá, não contei aqui hoje, mas está tudo contado, a plaquinha lá está com o nome dela e tudo, né? E também está contada a vida da Thelma, né? E da museóloga, né? Ali, 20 anos, não houve ali, na 23, 24, não houve, não tem que haver, é quando houver motivo. Não havendo, nada feito. Medalha Carlos Chagas, não é? Quem é que já recebeu, para não dar 2 vezes, foram essas pessoas aí. Ela foi dada para essas pessoas, né? Ali, lá de cá, Naftali, Manuel Otávio, Luiz Armando Cunha Demarque e Maria do Carmo Pereira. Tá? Então, não corre o risco de dar placa Cis Ferreira. Ela, regimentalmente, teria que ser criada. Nós criamos essa daí, vocês aprovaram, passou a ser ela, e quem recebeu foi só uma pessoa, a Dulciene, né? A medalha Otto Cirne, que é dada, então, para todos os presidentes da Associação Médica, por nos abrigar, e essas pessoas a receberam, ou seja, nós estamos em dia, né, com isso aqui, não é? Aqui, todos eles, né, aqui os últimos, foi entregue, está vendo? Todos aqui. E aqui as comendas, láureas, aqui medalha Juscelino Kubitschek. As pessoas que estão junto de mim, você sempre nota que todos já morreram. Eu não sei porquê, eu não tenho nenhuma foto. Então, tudo que é foto minha, da turma já morreu. Né? Então, eu estava brincando com Samuel Flan, um parênteses só. Eu estava brincando com Samuel Flan, eu estava conversando com ele, falando de Auschwitz.
E Auschwitz é interessante que lá teve 2 judeus que eu li tudo deles. Um é o Viktor Frankl, o outro é o Primo Levi. O Primo Levi e o Viktor Frankl, ele que criou o termo de sentido da vida, esse termo, né? E quando eu fui fazer uma palestra com esse tema, eu achei na internet 102 livros com esse nome. Sentido da vida. O sentido da vida nega. Não, é só o sentido da vida, 102 livros com essa capa. E ele criou isso porque ele era um judeu austríaco, Primo Levi, um judeu italiano. Os dois estiveram em Auschwitz. Lógico, morreu todo mundo, vizinho, pai, mãe, tudo. Ficaram só no mundo. E quando houve o armistício lá em Potsdam, acabou tudo, saiu lá o Viktor Frankl e ele criou um termo chamado a síndrome do sobrevivente, que é a pessoa que fala assim, por que eu? Por que eu? E eu brinquei uma vez com vocês que de vez em quando, né, Cacheta, nós já brincamos, que eu também pergunto, por que eu, né? Porque está todo mundo morrendo, estou ficando, vou fazer 87 agora, estou ficando, por que eu? Então, isso chama síndrome do sobrevivente. E o interessante disso é exatamente porque nós estávamos conversando e o Viktor Frankl escondia pedacinho de papel por Auschwitz toda para depois catar, né? Foi para os Estados Unidos, um grande escritor, morreu com 93 anos, mas o Primo Levi escreveu 4 livros e não aguentou a carga. E muitos duvidam, mas a maior ideia é que ele suicidou, não é? Então, por isso é que nós lembramos aqui dessa brincadeira, né? Então, aqui a medalha do cinquentenário, né? Tudo que foi criado na época, né? Olha lá, todos os certificados estão ali empilhadinhos, tá? Pode abrir e ver tudo. Então, como é que foi, aquelas fotos que eu falei, ó, tudo. Então, aqui são as placas de doação. Também criamos as placas, estão lá. Se alguém doar alguma coisa, é só mudar o texto, está tudo pronto. Olha lá, olha lá. Essa placa nós demos aqui, está tudo solto. Sabe, Cláudia, é só entrar com um cursor e redigir de novo. Está tudo pronto. E aqui as homenagens especiais, né? No Atlas, houve homenagem ali do Samuel Flan, da Cibele, do Wagner, na época era presidente da. Ó, ele recebeu essa placa aí, ó. Gostou da foto, Samuel? Tá boa, né? Tá bem, né? A Cibele. Agora, todas elas estão abertas para. É só tirar o retrato para o outro. Aí tem até os endereços também, tudo de quem fez para nós na época, né? Palma Acadêmica e lista, eu não vou mexer com. Não, aqui é lista, não deixa. Aqui, deixa eu descer um pouquinho antes de passar. Eu quero chegar nos aniversários da solenidades de acadêmicos falecidos. Então, aqui só lembrando que nós vamos ter agora no mês de junho também a solenidade dos acadêmicos falecidos. Aqui, então, aqui, deixa eu ver o que eu escrevi aqui, deixa eu ver. Vamos pegar só um exemplinho, a última solenidade. Não, essa aqui ainda vai haver. Eu estou na frente, espera aí, deixa eu pegar a última que houve. Só abrindo aqui, ligeirinho para vocês verem. Aqui é o que foi apresentado, né? Do jeito que foi apresentado. Você entrando lá, você vai ver tudo, não vão passar tudo. Foram esses aqui, ó. Está vendo lá os nomes e os acadêmicos que falaram sobre eles, né? Então, ali. Aí. Está vendo? Aqui eu apresentando. Aí foi uma hora que eu falei. A gente tira um retrato, quando tira o próximo, já tem vários que faleceram, porque é a vida, né? É Lia Luft, né? Estamos todos na fila. Não podemos sair dela. Podemos furar a fila. Mas tem gente que fura a fila. Você pode passar para trás, mas você não sai da fila. Lia Luft, né? Então, aqui, por exemplo, numa foto dessa que você tira ali, já teria que encirclar o Zé Raimundo Silva Lippe, né? Cada vez que a gente abre, já tem mais um, né? Então, aqui, por exemplo, né? Aqui. Olha aqui, olha essas fotos, né? Então, aqui foi essa solenidade que nós apresentamos, e ela vem toda com os textos aí na frente, né? São imagens. Eu abri de foto, desculpa. Eu abri de fotos. Tem fotos de todas. E tem. Porque eu abri foi foto, senão. Eu abri foi isso, não foi isso aqui, ó. Aqui é que é o lugar, deixa eu ver.
Aqui, deixa eu abrir essa daqui, só para vocês terem uma noção de como é que é. Aqui é essa solenidade dos falecidos, que vai do Dereu ao Mário Oswaldo Vandresic, não é? Nós tivemos esses. E vocês olham pela data. Em um ano, perdemos 7 acadêmicos. Incrível, né? Em um ano. Não é? Deixa eu ver aqui o que eu quero mostrar. Ah, meu Deus, será que eu abri de novo? Não é isso que eu quero mostrar. Espera aí. E essas cerimônias são cerimônias, às vezes tem uma parte delas que... Vou abrir um aqui só para vocês terem uma noção. Isso aqui é foto, não é a solenidade, não. Aqui, quem vocês estão vendo aqui, quer ver? Olha que foto mais linda, né? Foi a foto da filha do Renato Dani. Ela chorando foi receber lá a homenagem, né? Então, são solenidades muito tocantes. O Boldrini foi uma morte, não é? Olha lá, lembra? Tem. E são fotos, mas você tem a vida do Boldrini contada aí, não é lá? Olha lá, não é? Na pandemia já, aqui. E assim você tem, olha aí, novamente, o Angelim. Olha os dois, primeiro falece ele, depois a esposa do Pedro, né? Essa foto linda do Pedro Raso, né, senhor? Olha, nossa, seu, aqui, Wagner, aí, né? O seu colega grande colega, né? A Wolfanga, né? Então, aqui são fotos, aqui. Ah, o Selmo que era amicíssimo de uma muçulmana no mercado. E tem jornal, fez entrevista dos dois, um judeu e um muçulmano. Os dois amicíssimos, e ele só comprava coisa na banca dela. E saiu no estado de Minas, eu tenho essa reportagem, saiu deles, né, interessante essas coisas que eu falei, sem querer, eu lembro uma coisa da outra. Aqui nós estamos falando do Selmo. Mas tem o Romain Gauguin. Eu estava morando nos Estados Unidos, já tinha um ano que eu estava lá. Na época, não tinha um brasileiro, acho que no continente. Né? Eu era uma figura rara, né? Único lá em Filadélfia. Fiquei falando inglês um ano. Aí, de repente, me chamam na portaria do hospital, do Penn. Aí, Dr. Cruz, eu fui lá para a portaria. Chego lá, Romain Gauguin, em lua de mel, chegando para fazer um estágio lá, em 66, em microbiologia. Comemos feijoada de feijão com salsicha, né? E lua de mel, e fui para casa que eles tinham alugado, lua de mel, porque não estava, eu falando português ali, quando foi segunda-feira, não saía inglês. Ué, doutor, quem engoliu sua língua? Então você vê que vai passagem para todo lado. O Romain foi outra perda também, muito precoce. O Geraldo Caldeira, né? Aqui a carinha dele, gente, meu, daqui. O Alcino, as idas que ele ia lá em casa. Vocês estão vendo aqui perto do meu pé direito, tem um papel branco. Isso é um papel com correções que o Alcino fez num livro que eu tinha escrito. O Alcino sempre pegava, ele lia, incrível, ele lia o livro que você mandava para ele, lia, e corrigia com lápis, depois anotava e te procurava para passar os erros. Isso aqui foi uma visita que ele foi lá com a Beatriz, levando para mim um papelzinho que está ali em cima, com os erros do livro meu de doença hemorroidária, que eu escrevi em 2008. É um livro de 800 páginas de doença hemorroidária, que, como foi em 2008, 2008 é uma data cabalística, porque 2008 foi quando fez 100 anos que tinha morrido Machado de Assis, e foi o ano que Guimarães Rosa nasceu. E eu ainda brinquei que Deus fez um refil à altura. 92 dias antes de tirar o Machado, pôs Rosa, em 2008. Então, o livro de hemorroida tem 60 capítulos. Em cada capítulo eu pus um pensamento do Rosa e um do... Você já leu esse livro, né? Um pensamento do Rosa e um pensamento do Machado. Eu dou um exemplo da configuração. Operar hemorroida mal operado, né, Magda? Dá uma estenose, aí está lá escrito, pensamento do Rosa. Medo de errar eu sempre tive, medo de errar é paciência. Também errar não importa demais, a gente levanta, a gente sobe, a gente volta, Deus resvala, mire e veja. Agora tem que... Então eu pus um pensamento que tem a ver com o erro do Rosa e um do Machado. Fui alternando, né?
Aqui é o Alcino levando as correções de erros de livros meus. Tive um convite muito bom aqui, só para vocês terem uma noção desses. Aqui são os falecidos de 18 a 22. Olha, para você ver, em 4 anos a quantidade de acadêmicos que faleceram. Não é? E à direita as pessoas que falaram sobre eles, não é lá? Né? Todos. Então aqui. Então você vê que fica. Esse aqui foi uma exceção, porque nós só ficamos sabendo do falecimento dele anos depois. Então ele entrou na hora errada. Então só um segundinho que eu vou mostrar mais uma e aí, gente. Deixa eu voltar. Eu quero só voltar aqui no arquivo de. Deixa eu descer. Solenidade. Eu quero mostrar aqui, quer ver? Homenagem eventuais do orador, aniversário da academia. Esse é um arquivo imenso, porque eu dividi no discurso do orador, discurso do presidente, que a Cláudia e o grupo vai colocar aí, que não está aí, e fotos e vídeos de todas as solenidades. Se eu abrir aqui, só por curiosidade, vocês notam que ali... aqui tem... Vocês notam que aqui estão escritos diferentes, porque foram as 3 reuniões do cinquentenário, né? Mas se eu pegar essa última que houve aqui, olha, você vê que todas elas têm isso, os insumos, informações mandadas, os individuais, o cerimonial e tudo. Se eu abrir aqui nos individuais, tem o nome de todo mundo. Vamos pegar aqui, vamos mexer com o Saulo, está aí? Vamos mexer com você. Então, por exemplo, aqui tem a história do Saulo? Tem a história do Saulo. Vocês podem sentar aí, olha, abrir um vinho e ler sobre a vida do Saulo, né, toda. Quer ver? Aqui começa aqui, ó, e vai lá, porque tem o texto, né? Tem o texto. Então, vocês vão conhecer a vida do Saulo, o nome do pai, o nome da mãe. Aqui está a Cristiânia, tá aqui. Vocês vão ver tudo, o nome dos filhos, tudo, fotografias, né? Vão ver netos, né? A mesma e as falas, vão encontrar tudo dele. Depois texto, muito texto, falando onde é que ele estudou, onde é que ele fez o curso aqui na faculdade, saiu, onde é que foi o Hospital das Clínicas, lá em Copenhague, né? Aqui onde ele estava, está descrito lá o que era, né? A Santa Casa, olha ele aí, perto do Saulo Pures, que a academia está em homenagem aos falecidos, né? Olha aqui. Saudades? Salva lá, a turminha toda lá. Aqui vem tudo que a administração de sociedades, né? Olha lá, tá vendo? Tá aqui. Vem lá toda a atividade dele nos hospitais, onde é que ele trabalhou, que tempo foi, tudo a docência, a produção científica dele. Vem a homenagem, vem tudo, a medalha, o que ele ganhou, o diploma, ele recebendo diploma. Então, tudo que ele fez, ele viveu andando pelo mundo todo, por tudo que é lugar aí que vocês veem. Então, e aí mostra fotos dele, né? Então, esse tipo de apresentação, vocês têm 200. Você vai exagerar, mas tem, mas eu gosto de imagem, né? Então, tem coisas aqui do Arco da Velha, contar dele na Índia, em congresso, vem aqui o certificado, né? Depois, sempre encerro assim. Essa apresentação, por exemplo, ela é absolutamente igual, mas eu não quero que a Cláudia fique de cabeça inchada, porque eu sei que ela vai ficar de cabeça inchada comigo. Deixa eu pegar aqui só um pedacinho, Cláudia, tá? Vou pegar aqui já do meio, aqui só mostrar umas duas suas, porque aqui eu acrescentei uma coisinha que eu não tinha posto no dia. Olha lá, aqui a cadeira da Cláudia, aqui tudo, a escola, né? Olha lá. Aqui, ela ali, ó, na Faculdade de Medicina. Tem um aqui que tem direito a parar um pouquinho para tomar água, viu? Na hora eu falo. Aqui, tudo, o que ela faz, tudo, a vida dela, lá, a posse dela na academia, sobrinho dela que toca, de vez em quando tem música para a gente escutar aqui, tudo que ela andou fazendo pelo mundo, olha lá, andou para tudo que é lugar, medicina, tudo escrito. Você vê que às vezes letrinha fininha, porque eu não li na hora, né? Então, assim, olha o Sebastião lá, tem que trazer ele para cá, hein? Aqui, a clínica, mudou agora, né, Cláudia? Lá, não é? Então, e tem
Fotos com o Gilberto. Ah, meu, com o Gilberto Fonseca. Olha lá. Para vocês terem uma noção, olha o Gilberto casando. Olha lá. Olha o pai e a mãe da Cláudia. Olha. A Cláudia ali pequenininha, olha lá, tá vendo? Depois cresceu e tal. Então tem tudo ali, olha lá. Ah, essa foto eu vou parar um pouquinho dela para tomar água. Com o Serjão tá ali, né? Então, o nascimento do Lucas, sabe? No primeiro está na barriga, aqui já está no colo, né? Então vem, olha lá, tudo, né? Então, aqui, tá vendo? O Marcos Vinícius, que não sei se alguém conheceu ele aqui. Você conheceu, né? Meu Deus, é uma história, o Marcos Vinícius Aguilar Coutinho, uma história, inclusive ele virou o nome de uma praça em Itabirito. Tudo aqui, a turma lá, as irmãs da Cláudia, né? Tudo lá. Já formaram aqui, gente aqui já formou, né? Porque já estava estudando, né? Olha lá. Não, foi ano passado, ano passado. Fazenda. E você pergunta se eu acrescentei alguma coisa aqui, acrescentei. Sabe o que foi? É uma coisa que a própria academia vive agradecendo você. Foi a visita que vocês fizeram lá, né? Olha lá. Eu não pus para não ficar muito longo, mas na hora o capeta tenta eu pus, né? Olha lá. Olha lá. Olha vocês lá. Olha lá. Hein? Olha que mesmo isso. Olha lá. Lá na fazenda. E aqui, e aqui. Eu não vou pôr mais, não, senão eu vou pôr 200 aqui. Então, eu vou tirar aqui. Então, se alguém estiver presente e fizer questão. O Cacheta está me olhando. Então tá, só do Cacheta um pouquinho. Só um pouquinho. No meio. Vamos pegar do meio, né? Não, aqui, ó. Então, aqui. E é bom essas coisas você ter isso, depois no totem a Cláudia vai arrumar aí, aqui a Beth vai arrumar, porque depois você mata a saudade, ver essas coisas de novo, né? Lá, olha lá. Olha lá, olha lá, tudo direitinho, onde é que nasceu, onde é que estudou, onde é que fez o curso, na viagem a Harvard, olha o ano, 65, não sei como é que ele foi lá. Ele colou grau em 66. Eu já era médico. Aqui tudo em amarelo na Universidade Federal de Minas Gerais, né? Aqui, mesmo serviço endócrino, aqui as publicações dele. Olha aqui, o Pedro Raso está de novo aqui, hein? Só dele, né? Do seu lado. Alcino, Pedro Raso e Alcino, toda hora a gente, né, tromba com eles, né? Lá. O Laurente, olha lá também. Aqui tudo, as coisas que ele andou fazendo, tudo, a Unimed ali, que é muito. O Dário, olha aqui, Dário Bittencourt, aqui, tá vendo? Homenagens que ele recebeu. Aqui, homenagem que já tinha sido feita pela academia para ele, né? Então, esse estilo aqui, o casamento dele e tal, aqui, ó, olha lá, o Geraldo brasileiro ali, ó, o primeiro que nasceu ali, olha aí. E hoje te abandonaram, foram para o exterior, né? Então, é filho assim mesmo. Olha lá. Gente, e o bom disso é que você conhece esse pessoal todo, eu fiquei íntimo deles, é gente demais. Porque no que você escreve sobre a vida dessas pessoas, você aprende, vira intrometido, abelhudo, né? Então aí, olha lá. Então agora não passo mais nenhuma, vamos passar para o outro da frente. Vamos passar aqui para o outro da frente, deixa eu voltar aqui. Beto, você tem direito de falar que pode parar, né? Então aqui. Então, quer ver aqui, ó? Aqui a solenidade, insumos individuais, apresentação. Não é aqui que eu falo. Aqui, a apresentação é os individuais, cerimoniais. O cerimonial, certificado, foto, insumo e individuais, está certo. Então aqui, olha, nós vamos. Só um minutinho aqui, olha. Eu vou voltar aqui, mas. Nós está dando para eu mostrar um pouquinho até. Deixa eu ver aqui um pouquinho, mais um pouquinho. Só. Deixa eu ver se eu quero, ou deixo vocês escolher. Solenidades, homenagem, orador, solenidade, biografia, orador, biografia. Aqui, deixa eu ver o que é isso aqui. E aqui é o seguinte, cada uma que vocês abrem, 2024. Aqui tem todo mundo aqui homenageado, aqui, ó. Tá vendo? Tem a história deles todas. Se você volta aqui para 23,
Tem história deles toda, lá, o Celso Mirra, a Glória está aqui, ó, o Jair Tótola, está tudo aqui. Se volta aqui, tem mais. Por isso é que vai somando aqui. Capital, ó. Aqui. Mas nesse, que ano que você foi, hein? Que ano que você foi? Você não quer falar para eu não abrir sua vida. Aqui, ó. Aqui. Ah, mas achei. Não, não está aqui. Está na outra. Ah, você salvou agora, foi salvo pelo gongo. Está na comemoração, não é aqui. Gente, então aqui nós estamos... e aqui as biografias, Cláudia, aí no grupo é onde tem solenidade de homenagem. Aqui vocês veem, são solenidades eventuais. O João Henrique, da medalha do Atos Pendrive, foi na Feluma do cinquentenário, da nova sede, da inauguração da nova sede da academia, do centenário Zé Aristeu e da inauguração do Centro de Memória. Essas foram especiais. Então, vamos continuar aqui. Posses, titulares honorários, nem pensar em mexer com isso aqui. Os jantares de fim de ano, todos estão aqui, as fotos todas, mas eu vou abrir de 14 só para matar saudade. Matar saudade. Eu acho esse jogo de foto tão bonito. Quer ver? Eu vejo muito, então, olha lá, quer ver? Olha para você ver se não vale a pena ver de novo. Ó. Olha lá, meu Deus, olha lá. Pedrinho, olha. Volfanga. É porque fazem. E os dois faleceram, né, gente? E foi esses dias mesmo, nós estávamos brincando lá olha lá. Caraca. Olha lá. Por exemplo, minha mulher, na cama, Parkinson, cama hospitalar, já há 8 anos, não vai na cadeira de roda mais, cuidadora. Estava lá tomando vinho. Então, são os momentos, gente. Caraca. Olha a Emília aí do lado, já se foi. Caraca. Olha que casal bonito. Só. Domingo está aí? Já foi? Olha lá. Cadu, Lincoln. Olha aí. Olha, então acabou. Jair. Essa foto aí, né, tem que te vender. Olha que pena que dá essa foto, não é? Os dois, dá uma pena. Aqui, a mulher dele já morreu, a mulher do Zé Guerra. Aqui. Aí, já foi. Você vê, esses dias mesmo nós estávamos lá festejando. Os dois foram, os dois. Foi o Geraldo Caldeira, a Jane foi o quê? Menos de 2 meses, 1 mês e pouco foi também. Meu Deus. O Zé, e eu tenho tido contato com a Zaira, são muito amigos, né? O Zé se foi também. O Cid, caraca. Olha lá, foi o Márcio, foi o Emílio, olha lá, Gilberto. E morreu cedo o Gilberto, né? Olha lá, temos Rossival Lírio. Rossival Lírio é uma das pessoas que ele gosta, colocou na biografia dele, ele doou o corpo dele para dissecção. Tem mais 2 acadêmicos que fizeram e tem mais 3 que fizeram, que fizeram a pré-doação. Olha lá, olha. Agora um filho recebeu uma medalha da Inconfidência agora. Olha lá, nós estamos aí vivos. A Jane, que já se foi. Olha que as fotos aqui, olha, gente, caraca. Mas, de um modo geral, as mulheres vão ficando, né? Está tudo cheio ali. Mas eu acho que... Então, gente, aqui são... Os jantares todos estão aqui, com muita foto. Deixa eu ver aqui. Aqui, Mulheres na Academia, Planejamento Estratégico, lista, acadêmicos homenageados, mural de academia. Aqui, ó. Aqui é o que eu falei com a Beth. Aqui, Beth, é uma coisa que vocês vão poder terminar. O grupo vai poder terminar, que está começado aqui, que é o mural dos falecidos, que eu tinha falado com vocês. Né? Então, primeiro tem a lista aqui, em ordem, está vendo? Na ordem alfabética, de todos os falecidos, né? Opa, eu passo aqui. Está vendo? Não. É porque eu coloquei assim, olha. É porque eu dei uma de esperto. Está numerado, mas não é sequencial, não. Eu sei que aqui tem 18. Aqui eu sei que tem 19. Se entrar um em ordem alfabética, põe e não altera. Só para isso. Foi uma esperteza só, né? Está vendo? Todos facilitam aqui, ó, todos eles
em ordem alfabética. Aqui primeiro, né? Olha lá. Agora é só pegar isso e refazer o mural. Tá, Cláudio, que eu falei, né, Beth? É só refazer o mural, ó, corrigido, inclusive com alguns erros que o Cacheta notou, que vários notaram, né, lá. Estão corrigidos, olha lá. É só pegar aqui, se resolverem fazer em ordem alfabética, se não, é só pegar e pôr na ordem, tem data de falecimento, põe por ordem, olha lá. Olha lá. Está todas aqui. Tá certo? Aí, ó. Em ordem alfabética vai até aqui a Wolfanga, né? Certo. Então, o que mais que eu mostro para vocês antes de deixar aberto? Aqui chegou, deixa eu ver. Aqui estatuto, regimento, aniversário de acadêmico, família celular, atas gráficos. Eu vou dar uma abridinha aqui para vocês darem uma olhada. Quando tinha muita coisa que eu não sabia o que eu fazia, eu inventei um arquivo chamado Curiosidades. Lá você tem solenidade antes da beca, mostra uma solenidade, mostra a minha, os acadêmicos decanos, né? Mostra o primeiro acadêmico afastado. Teve um dos 100 primeiros acadêmicos que se afastou, que é a história dele aí. Acadêmicas históricas, aqui coloca mais, é o quê? É ali, ó. Ali, tá, as acadêmicas, não é nada assim de... admissão de 3 jovens na academia, a origem da beca, o lançamento da medalha Atos e Pendrive, a cadeira vaga por mais tempo, ficou 32 anos, o Antônio Gomide, a procura da foto dele virou uma história, né? Está aí, o projeto cinquentenário e as metas do jubileu, como é que, com o Walter, nós criamos uma meta de jubileu. Screenshots, Cozen, Gaen, que está por escrever aqui. A nova sede da academia, 75, Atlas Gráfico. Aqui eu coloquei o Atlas Gráfico, o que ele foi, eu coloquei, ele está gráfico, está aberto para mexer com ele à vontade, ser atualizado, e tem ele já em atualização. Com essas coisas que estão aqui, facílimo atualizar, né? E aqui eu coloquei uma coisa que eu vou mostrar devagarinho para vocês, que vocês podem até não querer que tire, eu não sei. Eu coloquei aqui, olha, o Atlas da Faculdade de Ciências Médicas, com autorização, aberto, com autorização para vocês mexerem à vontade, com autorização de usar tudo que está nele. Tanto de 50 anos, quanto de 75 anos, quanto de 80, que está ficando pronto. O Atlas dos 70 anos, ele está aqui, todos podem mexer à vontade, usar foto lá de dentro, né, de tudo. E o gráfico dos 50 anos, e coloquei aqui, para conversar com o Perê, ele não está aqui, não é? Já saiu. Mas para convidar com ele, se a Faculdade de Medicina também deixaria colocar aqui, aberto para uso, tá? E já peguei autorização também do Atlas da Santa Casa, todo ele colocado aqui. Vocês vão ver tudo da Santa Casa, desde 1899. Tudo. Vocês vão ver fotos que eu peguei. Eu gostaria tanto de fazer uma palestra sobre isso. Nossa, mostrar como é que Santa Casa Antiga, fazer uma palestra sobre o antes de 1911. Nossa, se eu fizesse uma palestra dessa, para vocês entenderem como é que foi o começo. E uma outra palestra que eu gostaria de fazer, Belo Horizonte, que eu já fiz, não aqui, Belo Horizonte, a filha da tuberculose, em que eu conto a história dos 9 sanatórios de tuberculose de Belo Horizonte, como é que todos eles começaram, como é que desenvolveu, quem estava lá dentro, quem criou, o que eles viraram, o que um virou o mercado distrital do Cruzeiro, o que o outro foi demolido e virou a casa o que Imaculada Conceição foi demolido e Elcem, o que o São Lucas, fundado em 22 como sanatório, em 34 virou casa de saúde, porque inaugurou Imaculada, que foi para tuberculose. Como é que foi isso daqui? Todos eles, a história está contada. Tudo com uma quantidade de foto incrível, inclusive com foto. Eu não gosto de inteligência artificial para foto, eu não gosto. Já tentei usar, eu gosto de mexer com Photoshop. Eu tentei mexer. Eu ganhei 4 placas já da Santa Casa de resgate de fotos, que eu peguei uma vez uma caixa de sapato cheia de caco de vidro, de negativos,
2000, 2002, fui para São Paulo aprender a mexer com escaneamento de caco de vidro para organizar e criar. Então, tem uma porção de fotos na parede lá do Centro de Memória que elas não existem. Eu que fabriquei, a partir de um pedaço de foto, eu fui criando outras. Mas a inteligência artificial, eu tentei fazer isso na apresentação da inauguração do Marcelo. Você estava lá, Chagas? Chagas? Você estava na inauguração do Marcelo, lá da Feluma, não? Estava lá? Nossa, acho que não foi, não. Lá nós mostramos, tinha umas fotos, que o Marcelo gosta de inteligência artificial. Ele mandou umas fotos dele com as filhas. Você prefere as originais, você sabe que foi usado, né? As formas de demarcar limite de imagem fica muito evidente. Então, mas essas, por exemplo, eu coloco aí, se o Saulo um dia quiser que eu conte a história da Santa Casa até 1911, vocês vão ver, inclusive pegando fotos do Abílio Barreto e desmontando a foto e depois remontando ela, inaugurando as coisas, remontando a foto para ficar original de novo, né? E todo o corpo clínico oriundo de cada lugar dele. Onde é que entrou o Ari, onde é que entrou o Alfredo Baleno, onde é que entrou todo mundo, onde é que eles, a origem deles todos. Né? É muito interessante. Então, a ideia, a da Santa Casa está autorizado, a da faculdade está autorizado, as do curso de medicina está, então a ideia era pedir o Perê para ele ver se... E deixa aqui aberto para vocês comentarem e tá à vontade, se quer que abre alguma coisa aqui que eu não falei, né? Só uma coisinha, os discursos estão aí, os discursos de posse e do pagamento? Não, deixa eu te mostrar, você fez uma pergunta boa, eu vou te mostrar uma posse. Não, porque eu não tenho isso, deixa eu te mostrar o que tem. Eu vou te dar um exemplo. Posses de acadêmico, vamos lá em posses. É por isso que tem essa comissão que foi criada agora, né? Quer ver? Eu vou te mostrar. Olha lá. Aqui, ó, aqui, olha aqui. Eu vou no 15, que é o que você está perguntando. Está vendo? Olha lá. Solenidades e posses, tá certo? Vou só te mostrar. Quando você entra aqui, olha aqui que todas elas estão assim, ó. Discurso do presidente, né? E discurso de posse, de quem tomou posse. Tá? Então está o de presidente, quem tomou posse. Vai ter que entrar aí. Agora, quando você... Quer ver? Ó? Deixa eu abrir aqui mesmo. Presidente, fotos do presidente. Então, aqui você pega as fotos por presidência, elas vão dividindo aqui. Vou abrir um aqui, não sei se é essa aqui, vamos ver. Não, aqui está vazia ainda, né? Durante o Walter, não sei se é aqui. Não, peraí que eu quero dar um exemplo para ele. Na diretoria foto. Desculpa, eu estou abrindo outra coisa. Ele pediu, foi discurso de... Não, eu abri posse de diretoria. Desculpa, eu estou abrindo errado. Não é o 15, não, só. Você está perguntando, é posse de acadêmico. Espera aí. Eu estou precisando de um... Quem achar primeiro, me fala o número aí, ó. Posse de titulares... Ah, aqui, ó. Aqui, entrei. Manuel, tá? Esse arquivo aqui, ele é imenso, mas imenso. Então, aqui eu abro por ano de posse. Eu vou dar um exemplo. Se eu abro aqui posse de 2011 a 2020, está vendo aqui? Então, eu abro aqui aleatoriamente, 18. As posses de 18 estão aqui, não estão? Todas as posses de 18. Você está vendo que tem a Sinara aqui? Quem fez o discurso foi eu. E a Sinara me deu dela e eu pus o meu. Então, o trabalho... Eu vou abrir só para vocês verem. Aqui, ó. Aqui, só abri um para vocês verem. O discurso da acadêmica e o discurso do padrinho. O discurso do padrinho está aqui. Mas ela vai ter que pegar... Eu não vou nem pensar em fazer isso para vocês, mas só para vocês entenderem o que é isso. Quer ver? Ó? Se eu fizer aqui... Aqui é o discurso... Aqui é o discurso que eu fiz, por exemplo, na posse da Sinara. Quer ver aqui? A história dela, de onde é que ela veio, papapá. Então eu conto a história. O que é? Peraí, deixa eu ver. Da cadeira. Ela entrou na cadeira que era minha. Aqui que eu estou entrando na aula. A história se repete. A posse na cadeira 54.
e eu faço uma medida postando a minha posse comparando com a dela, que foi no dia dia 8 de março. Foi exatamente no Dia Internacional da Mulher. Aí eu mostro a posse e aí eu entro na posse dela. Eu coloco ela aqui, eu chego para lá e vou contar quem foi a Sinara. Então eu conto a vida dela, vou contando. Inclusive, bom, aqui, ela recebendo aqui o negócio, com o Abrantes, com o Zerbini, comigo. Eu fui orientador do doutorado da Sinara, né? Aqui, como é que foi, o que a Sinara fez na vida profissional, tudo que ela fez, tarará, lá da nossa equipe, ela está ali, ó. A Magda está ali. Você já estava, Cássia, ali? Não. Você tinha nascido. A Magda tinha acabado de nascer. Você tinha acabado de nascer. Magda está ali na equipe. Aqui. Está vendo lá? A Sinara está ali, eu estou mostrando. Aqui numa solenidade, mostrando aqui o que é. E aí eu vou falando da filiação dela na Sociedade Mineira, o que ela fez, o que ela escreveu. Então, aqui, onde é que ela entra nisso, a tradução de livro comigo, falo dos lugares que ela... E depois, aqui o casamento dela com o Zé, aqui, medalhas que ela recebeu, né? Depois, quem foi o ingresso aqui dela. Então, aqui, ó, ali, foi ela apresentando o pré-trabalho dela para ser admitida. Olha quem estava ali. Olha para vocês verem, o ano que nós estamos falando, a quantidade de colega ali que já se foi, né? Na frente já está o Êndio Cardilho, olha lá o Gilberto Madeira lá atrás, que assistiram a apresentação. Ela com o pai e aqui com o filho, né? E aí eu falo quem é a Sinara, que é a mãe dela, o pai dela, o Zé Nito, o irmão dela, tem um irmão e um filho, né? O casamento dos pais. Aí eu borro aqui a Sinara, viu, gente? Então eu vou contando a história dela. Inclusive, se vocês precisarem um dia de pianista de graça, pode pegar ela e pode pegar o Lincoln também, né? O Lincoln, 2 pianistas aí que nós temos, né? Aqui de biquíni ali, ó, tá vendo? Aí eu falamos sobre ela, como é que foi tudo. Eu sei que a história toda é contadinha depois. Então, respondendo sua pergunta, esse é o maior trabalho que vai ter, é nisso aqui. Por quê? Vai ter que pegar as pessoas que tomaram posse, vai ter que ir atrás do Wagner, pegar o discurso dele, não é papel, não. Pegar o discurso, né? E dar um jeito de colocar lá, e colocar a apresentação do padrinho. Como a maioria dos discursos aqui, lógico, a maioria vai ser em Word, lógico, porque quem faz a apresentação mais em PowerPoint é eu e mais um ou outro. Ninguém, não é todo mundo que gosta, né? Eu gosto, adoro, né? Então, e todas as fotos. Então, respondendo sua pergunta, esse vai ser talvez é o arquivo mais pesado para ser feito, que é colocar as histórias, os discursos, né, pegar os discursos e colocar. Talvez mexendo com o ocupante atual, para ele conseguir do que não tem também. Bom, eu vou fazer cumprir aqui um papel muito chato, que é interromper essa belíssima apresentação e que deixa um gostinho de quero mais e traz para nós também uma grande responsabilidade, que primeiro receber, incorporar e usar bem esse legado que o professor Magela está nos entregando. Mas antes desse momento, eu vou passar a palavra para o nosso vice-presidente, Manel Otávio, que, em nome da diretoria, vamos dizer assim, sem perda da possibilidade de outros se manifestarem, mas, em nome da diretoria, vai fazer um comentário e um agradecimento ao professor Magela. Obrigado, presidente. Está sendo gravado ainda, mas nós, mineiros, nós somos de cozinha, né? Nós somos de encontrar na cozinha e tratar todos. A academia é realmente uma família, né? Aquilo que ela ainda não é, ela deve ser. Mas é uma instituição séria. O que é a academia? Isso eu não estou aqui perguntando para vocês. O que é a academia? O que representa a academia?
qual que é o seu papel? Qual o papel que foi? Qual o papel que é? Qual que é o papel que ela deve ser? O que a sociedade pode esperar de nós? Isso tudo que foi apresentado aqui é óbvio que representa um patrimônio, uma coisa preciosa. Aqui eu não estou elogiando, estou apenas constatando uma coisa. O professor Geraldo Magela representa um patrimônio da academia. E quando você fala de hors concours, se tem um... Aí seria adjetivo, né? É? Acho que é. Aí é uma coisa que simplesmente é uma coisa que representa. Ele é uma pessoa hors concours. Você vai falar assim, isso que ele fez aqui, qualquer um faz, qualquer jovem hoje faz. Não. É preciso vontade, é preciso determinação, é preciso amor. Amor e comprometimento. Então, a perseverança, superar todas as dificuldades, todas as vezes incompreensões, a determinação leva a isso. Bom, por que eu falei o discurso? Quando você pega o discurso, por exemplo, do professor Andy Petroiano, vai lá e lê o que está escrito lá. É uma coisa preciosa, é um registro de uma história, é um registro de uma paixão. Ali a academia está representada. Você pega o discurso dos paraninfos, ali está a memória da academia, aquilo que ela representa. Isso não é papel de uma comissão, isso não é papel de pessoas, isso é um papel institucional, que nós vamos, professor Magela, isso eu estou falando em nome da diretoria e eu quero falar em nome de todos. Nós vamos saber honrar esse patrimônio que o senhor está doando. Mas essa é uma construção de cada um de nós e de todos. Isso tem que ter uma direção. E isso é uma coisa permanente. A academia permanece. Ela permanece por aquele legado. Desculpa, eu não quero prolongar. Mas a academia é uma coisa muito grandiosa. É uma coisa que honra todos nós. Eu saio daqui emocionado e muito honrado de pertencer a essa academia. Mas as pessoas sabem o que ela é, a sociedade sabe, conhece, os jovens conhecem. Não sabem e precisam conhecer. Eles precisam saber o que é a academia. A academia não é também de convivência, de confraternização, de tomar um chazinho, de tomar um vizinho, mas ela é uma coisa, e precisa ser, uma coisa séria, porque ela é, sim, guardiã da memória, mas principalmente guardiã de valores. Eu vou encerrar aqui. A presidente vai agradecer ao senhor, mas esse agradecimento eu quero pedir licença para agradecer em nome de todos esse legado permanente, esse legado perpétuo que o senhor colocou nas mãos da academia. Isso é um dever e eu espero que nós saibamos honrar isso. A questão da recuperação de cada cadeira, cada discurso, isso, a presidente já me permitiu falar isso de outras vezes, isso é uma tarefa de cada membro titular. Ele, de certa forma, ele é responsável pela atualização da sua cadeira. Claro que isso está sob uma supervisão da diretoria, né? Professor Magela, obrigado demais. Agora, só uma coisa. Os presidentes que estão aqui. Aí está uma explicação de por que fazer uma reforma estatutária. Porque essa é uma tarefa permanente. E isso não está na mão, a meu ver, e foi aprovado pela diretoria. Isso aqui constitui um patrimônio. Mas não é simplesmente um diretor de patrimônio. Aquilo que foi falado aqui, hoje que eu tomei conhecimento disso e achei excelente, uma secretaria histórica, uma secretaria da história, ela deve ser criada, a meu ver. A diretoria vai apreciar isso e saber se põe ou não. E lá dentro, uma comissão que fique encarregada de supervisionar esse processo de recuperação, manutenção e desenvolvimento da nossa memória, da nossa história, do nosso legado, é uma coisa que tem que ser permanente, ok? Obrigado, desculpa, a emoção me levou a falar mais do que eu queria. Obrigado. Foi perfeito. Bom, eu tenho certeza de que cada um gostaria de se manifestar, manifestar sua emoção, manifestar alguma surpresa
porque foram tantas lembranças, memórias, vamos dizer assim, foram trazidas hoje, nessa manhã, por esse trabalho do Dr. Geraldo Magela, que eu acho que a gente vai sair daqui muito mexido. Mas os horários, os combinados, também precisam ser mantidos. Então, eu quero, ao encerrar essa sessão, em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Magela por esse, vamos dizer assim, extenso, longo e excelente trabalho que ele desenvolveu ao longo de mais de 10 anos e que hoje formalmente doa à academia de modo a ser incorporado e estruturar não só a nossa secretaria, mas compor um acervo consultável, porque realmente nós temos muitos documentos, livros, doações, os anais que foram elaborados ao longo desses anos, que fazem parte desse patrimônio da academia e tem sido muito cuidado, zelado, valorizado pelos presidentes que me antecederam. Mas hoje nós já estamos dando um passo no sentido de receber um material, vamos dizer, mais próximo dos acontecimentos mais recentes e com alguma perspectiva de incorporação tecnológica, de modo a ser permanentemente atualizado e utilizado com mais amplo espaço ou espectro do que aquele que vai estar registrado e guardado nos nossos armários. Nós assumimos aqui um compromisso de instalar o totem até o final do ano, se Deus quiser, e com a ajuda do Dr. Magela, a nossa secretária, a Cláudia, junto com a diretora de patrimônio e outros colegas, o Saulo, nosso diretor científico, tem um compromisso também de incorporar, eles já fazem parte de um grupo, com o Dr. Magela, não sei se eu esqueci alguém, Cláudia, de promover esta incorporação desse legado, separando o que nós vamos utilizar no cotidiano daquilo que vai ficar no registro e o todo que vai para o totem. E, então, assim, isso aí vai ser, como diz o Manuel Otávio, quer dizer, apesar de muito impactante para nós e que significa muito trabalho, e um trabalho que nós assumimos como um compromisso de usar bem esse legado, mas que nós vamos fazer o nosso melhor para dar conta. Eu quero passar às mãos do professor Magela uma expressão concreta dessa nossa gratidão, muito singela, mas que ele vai receber de coração dessa diretoria, para o coração dele, essa, vamos dizer assim, a alegria, a emoção e o reconhecimento desse legado que ele hoje nos entrega. Beth me pegou. Você me pegou. Bom, eu tenho dificuldade de arrumar palavra para eu falar, então eu sempre costumo pedir emprestado, né? Se Machado de Assis estivesse aqui, o que ele diria? Primeiro ele falaria assim, está lá no Quincas Borba, né? Ele falaria assim, homenagens, adoro-as, fazem bem ao corpo e ao espírito. As melhores digestões da minha vida foram em jantares onde fui alvo de homenagem. Isso não é brincadeira, ele falando. Mas antes dele passar as batatas ao vencedor lá em Dom Casmurro, ele corrigiu e falou, há uma grandeza, há uma intrepidez em ser simplesmente bom, fazer as coisas com competência, sem esperar reconhecimento. Isso é do Machado.
Ele novamente falou isso. Então, realmente, é o seguinte, uma vez, Beth, já foi perguntado a mim por que eu estava fazendo isso, tal. Eu fui e respondi, não, porque eu amo a academia, só isso. Amo a Santa Casa, amo a faculdade. São lugares que a gente não sai delas porque elas não saem da gente, né? Impregna, aquilo não sai. É um negócio, gente, você não entende, né? Então, você procura dar o de melhor. E a história é a vertente que eu acho, assim, dentro da cultura, a história, as coisas têm que ser contadas, elas têm início, né? Por isso que é tão decantado tudo que a gente fala de história. A gente fala, a história é êmbolo do tempo, é o depósito das ações, é o testemunho do passado, exemplo do presente, advertência do futuro. Cervantes já falava, todo mundo falava, se crer, é vivo, aconteça é tu el amor. Se criar é viver, contar é matar a morte. A gente tem que contar. Valorizar as coisas é contar, nós temos que contar, é historiar, é enumerar, falar. Quem fez, as coisas não aparecem assim. Elas são feitas, e de um modo geral são feitas por amor. E repetindo Nietzsche, tudo que é feito com amor está além do bem e do mal. Então, e a gente também, e eu tenho que agradecer ao Saulo, porque se não fosse ele é que esquentou essa entrega desse material, e a Beth, acho que não tem juízo, e aceitou na hora, né? E como eu brinquei com vocês, ela quis que eu não fizesse uma entrega como se eu fosse iFood, né? Então, ela quis uma entrega mais assim, cerimonial, e eu fico assim, extremamente envaidecido, lógico. Eu mentiria se eu falasse que não estou. Estou envaidecido, sim, lógico. Estou todo cheio. Faz parte, mas faz parte. Mas o tal do valeu a pena é muito importante. Uma hora dessa a gente vê que valeu a pena, principalmente quando você vai atingindo certas idades. E como eu sei que se eu sair daqui sem falar Rosa, vocês me perdoam, Rosa já falava, todo dia eu bebo um golinho de velhice. Os anos não cabem mais na minha idade. Não senti o tempo que passava, quando é que velhice ganha espaço na juventude. Mas mocidade também é uma verdade para mais tarde ser desmentida. Dizem que há dois tipos de verdade, verdade de corpo e saudade de espírito, mas saudade também é uma espécie de velhice. Então a gente vai tendo saudade das coisas, descrevendo passado, vendo presente, vendo futuro. A gente embrulha tudo. Hoje eu projeto uma coisa, como se eu vejo o Argel Murta, se não me segurar, eu vou falar com ele. Para mim é tudo presente, está tudo ali. Então foi assim com a faculdade, foi assim com a FELUMA, é assim com a Associação Médica, com a academia, com minha vida. Eu acho que a história, nós não podemos nunca esquecer da história, e sempre lembrar. A melhor forma para se destruir uma instituição é destruir seus livros, destruir sua memória, destruir sua história. Insustentável leveza do ser. Aí vem alguém criando novos livros, novas histórias, novas memórias. No fim, a instituição não sabe quem ela é, quem ela foi, nem o que ela quer ser. Então, todos nós estamos dentro dessa história, né? Passado, presente e futuro, está tudo misturado. Muito obrigado. Beth, você me pegou. Deixa eu te entregar. Bom, então eu tenho que entregar. Não é só falar que entregou, não. Cacheta daí. Mas está entregue. Material entregue. Eu vou passar as mãos da nossa secretária, doutora Cláudia, e a Maria do Carmo está em viagem, não pôde estar aqui hoje, então a Cláudia recebe o nome das... Está aqui. Bom, ao encerrar essa sessão, eu quero agradecer a presença de todos nessa manhã de sábado, e particularmente as pessoas que toparam, compraram essa ideia, não só traduzindo na presença aqui hoje, mas colaboraram para que nós tivéssemos uma sessão tão bonita, participada, alegre, como deve ser a vida, na medida do possível, prestigiando e agradecendo ao doutor Geraldo, agradecer de um modo muito especial ao doutor Vinícius, nosso embaixador, e que sempre, vamos dizer assim, nos apoia e nos ajuda em todos os grandes processos e as celebrações
da academia. Agradecer a Denise, sempre presente, disponível. Agradecer ao Ezequiel e à sua equipe, que nós vamos ter um belo filme, não só para registrar esse momento, mas para colocar à disposição dos acadêmicos e de quem mais se interessar o registro desse momento. Então, agradeço muito a presença de todos, encerro essa sessão com o coração cheio de alegria, muita responsabilidade e desejo um bom sábado, um final de semana para vocês todos, tá? Together every day.